Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar em algumas notícias importantes do Daily News Hungary e do Hello Magyar. A ideia é, como sempre, extrair o que há de mais essencial e, quem sabe, surpreendente. Isso aí, pronta para descompactar esses temas. Ótimo! Então hoje temos 4 pontos principais. Uma possível mudança na política da UE sobre lobos. Isso pode afetar a Hungria. Exato. Depois, os destaques de uma cúpula de mídia bem grande na Índia. Certo. E também tem alegações sérias da Ucrânia sobre espionagem húngara, um assunto delicado. Bem delicado. E para fechar, a visão do primeiro-ministro Orbán sobre a Ucrânia na UE e a política húngara interna. Perfeito. Então vamos começar com os lobos na Europa. Parece que o Parlamento Europeu votou para diminuir a proteção deles, né? Isso, os lobos cinzentos passariam de estritamente protegidos para só protegidos. A ideia é alinhar com a Convenção de Berna. E por que essa mudança agora? Tem um motivo específico? Tem sim, olha, a iniciativa ganhou força com a própria presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Parece que ela teve problemas pessoais, perdeu gado por causa de lobos. Nossa, sério? Sim, e como a população de lobos cresceu muito na Europa, mais de 20 mil, os conflitos com fazendeiros aumentaram, sabe? Daí as autoridades locais começaram a pedir mais autonomia para lidar com isso. A proposta permitiria, caça regulamentada. Entendi. Mas imagino que isso não seja unânime, né? Os grupos ambientalistas devem ter reagido. Com certeza. Grupos como o WWF, Humane Society, eles criticam muito. Dizem que a decisão é mais política do que científica. Ah, claro. Argumentam que é um retrocesso perigoso para a conservação que durou décadas. Eles defendem mais investimento em prevenção, tipo cercas, cães de guarda, em vez de caçar. Faz sentido o argumento deles também. E isso já está valendo. Ainda não. Precisa passar pelo Conselho da UE. Se aprovar, os países membros, talvez incluindo a Hungria, teriam 18 meses para adaptar as regras. É aquele debate clássico, né? Conservação versus necessidades econômicas locais. Clássico mesmo. Bom, mudando totalmente o foco agora. Índia. Cúpula Waves 2025. O que foi isso? Ah, foi um evento grande para destacar o crescimento da economia laranja da Índia. Economia laranja. O que seria isso? É a economia criativa deles. Cinema, mídia, tecnologia, games, tudo isso. O primeiro-ministro Modi inaugurou falando muito da tradição de contar histórias da Índia e o papel deles como criadores de conteúdo para o mundo. O lema era criar na Índia, criar para o mundo. Bem forte. Interessante. E teve algo que chamou mais atenção? Sim, o pavilhão Bharat. Imagina só, quase 1.500 metros quadrados. Era uma viagem sensorial pela história da narrativa indiana, do antigo ao supermoderno digital. Tinha zonas sobre tradição oral, outras sobre tecnologias futuras. Gigantes como Apple, Netflix e YouTube estavam lá. A Netflix fez um pavilhão interativo bem legal. Nossa. E tinha até uma parte só de e-gaming, mostrando como essa indústria está crescendo por lá também. A Índia está se posicionando forte nesse cenário global, sabe? Com certeza. Parece que eles estão investindo pesado nisso. Agora, vamos para a geopolítica, um assunto bem mais tenso. As alegações da Ucrânia contra a Hungria. Pois é. O Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, diz que descobriu uma rede de espionagem húngara lá na Transcarpátia, uma região de fronteira. Espionagem? Mas o que eles estariam buscando? A alegação é que os agentes coletavam informações sobre as defesas militares da Ucrânia na região, pontos fracos e como a população local reagiria se tropas húngaras entrassem lá. Nossa, isso é grave. Muito. O SBU até aponta para um ex-soldado específico que teria sido recrutado em 2021 para fazer isso. Mas espera aí, a fonte que a gente leu, ela também traz um contraponto, né? Sobre a posição oficial da Hungria. Traz sim. É importante notar que a fonte diz que o governo húngaro sempre defendeu a integridade territorial da Ucrânia publicamente. O foco deles sempre foi mais na questão diplomática, direitos das minorias húngaras lá e não em soluções militares. E tinha comentários na matéria original, né? Questionando as alegações. Tinha. Alguns falando que poderia ser propaganda ucraniana, outros pedindo mais cautela antes de tirar conclusões. É um cenário complexo. Sem dúvida. Isso meio que conecta com o que o primeiro-ministro Orbán tem dito, né? Exatamente. Ele foi bem direto recentemente.
chamou a possível entrada da Ucrânia na UE de suicídio econômico para a Europa. Suicídio econômico? Por quê? Ele citou os riscos para os agricultores húngaros, por causa da competição, e também o custo da energia. Ele fez questão de lembrar que a Hungria comprava energia barata da Rússia. E aí ele conecta isso com a política interna. Fala que está numa luta séria em Bruxelas contra o aumento das contas de energia e que isso justifica, por exemplo, os tetos de preços que ele implementou na Hungria por causa da inflação de guerra. É uma forma de dizer que ele está protegendo o bolso do húngaro. Entendi a linha de raciocínio dele. E ele também criticou o PPE, né? O Partido Popular Europeu. Criticou, acusou o PPE de empurrar políticas sobre guerra, migração e gênero que, segundo ele, têm o objetivo final de derrubar o governo dele na Hungria. É uma retórica forte contra Bruxelas. E sobre a política interna, ele mencionou a oposição? Democrática, um partido mais antigo. E apresentou o orçamento para 2026 como otimista, anti-guerra e ambicioso, focado em famílias e nos interesses nacionais. E reforçou aquela posição sobre ajuda à Ucrânia, imagino. Reforçou, disse que a Hungria não vai mandar dinheiro ou armas se isso prejudicar os interesses húngaros. A posição dele continua bem firme nisso. Certo. Então, resumindo tudo isso que a gente viu hoje, temos a UE num dilema entre natureza e economia. Pois é. A Índia se afirmando como potência criativa global, o que é bem interessante de acompanhar. E a Hungria ali navegando essas águas turbulentas com a Ucrânia e a própria UE, com a guerra na Ucrânia intensificando tudo, né? Tanto economicamente quanto politicamente. Exatamente. As fontes de hoje pintam esse quadro complexo, tudo interligado em 2025. Talvez a pergunta que fica assim, para a nossa audiência pensar é como será que os países e os blocos conseguem equilibrar os próprios interesses, né? Os interesses internos, com as pressões e responsabilidades de um mundo que está cada vez mais conectado e volátil. Ótima pergunta para finalizar. Deixa a gente pensando mesmo.